Ora boas, neste momento eu quero falar acerca da importância da centragem na intrínsequidade. A importância de uma pessoa se centrar em si mesma. Toda a nossa vida começa dentro de nós e acaba dentro de nós. Ou começa dentro de nós e continua dentro de nós. Desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, nós estamos sozinhos. Esta missão do mundo é uma missão individual, embora também seja com os outros e para os outros, é uma missão individual. Cada um deve aprender, ou tem de aprender, a cumprir a sua. Cada um tem de aprender que, até atendendo à lei do karma, cada um tem um poder e uma responsabilidade. Tem um livre-arbítrio, tem um princípio livre. Nós semeamos e colhemos individualmente. Nós emanamos e atraímos individualmente. A nossa vida está sempre a acontecer de dentro para fora. Desde o início até ao fim. Sempre de dentro para fora. Estamos bem dentro de nós mesmos, poderemos estar bem com os outros. Se não estamos bem dentro de nós mesmos, não poderemos estar bem com os outros. E será sempre assim. Desde o início até ao fim. Desde o início até ao fim, nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. E não interessa agora trazer o argumento dos gêmeos, não é essa a questão. Isto tem uma mensagem muito própria e profunda. Portanto, nós temos de aprender a centrar-nos em nós mesmos. Se eu não tenho autoestima, eu tenho de perceber que é um problema individual. Se eu sinto solidão, eu tenho de perceber que é um problema individual. Porque a vida acontece dentro para fora. Se eu sinto solidão, é porque eu me abandonei a mim mesmo e que eu preciso voltar para dentro para resolver esse vazio. Porque eu sinto um vazio porque eu estou centrado fora de mim. Essa é uma das coisas. É um problema individual. Se eu não tenho autoestima, e autoestima é uma coisa que tem a ver com a independência emocional, eu tenho de perceber que eu sou responsável por isso e só eu tenho poder para resolver isso. Não é a valorização dos outros, não é a aceitação dos outros, não é o reconhecimento dos outros. É um problema individual. Eu tenho de olhar para dentro, eu tenho de resolver interiormente. Se eu desejo paz na minha vida ou desejo paz no mundo, eu tenho de perceber que começa dentro. Não vale a pena ser incongruente, já a paz no mundo, estar sempre a pedir a apelar a paz no mundo, e interiormente ser uma pessoa completamente conflituosa e estar sempre em conflito com os outros. Isso também não resolve nada. Portanto, a questão da paz deve ser resolvida em termos individuais, porque eu não posso fazer tudo para mudar o outro, para ele ter paz interior, porque se eu vou forçar e impor a mudança, eu já estou a criar conflito, portanto isso não tem nada a ver com a paz. Portanto, a única coisa que eu posso mudar verdadeiramente, puramente, absolutamente, é a mim mesmo. Portanto, as pessoas têm de aprender a centrarem-se nelas mesmas. E repito, como digo sempre, para não se confundir as coisas, isto não tem nada a ver com ego, com maquiavelismo, não olhar a meios para atingir os fins, tem a ver com a filosofia da autoajuda. Tem a ver com uma questão de centragem, para se poder resolver uma data de problemas, nomeadamente a questão da solidão e da falta de autoestima, por exemplo, para se poder resolver a questão da independência emocional. Portanto, é fundamental. Desde o início, nós temos de nos tornar a nós mesmos prioridade das prioridades. As nossas emoções acontecem dentro para fora, elas são uma coisa intrínseca, por exemplo. Se nós não as valorizamos, nós começamos a ficar doentes. Se nós não as resolvemos, nós começamos a ficar doentes. Se nós temos pensamentos negativos, nós somos os primeiros a ser afetados por isso. Se nós temos sentimentos e emoções negativas, nós somos os primeiros a ser afetados por isso. Se nós temos crenças autodestrutivas ou destrutivas, nós somos os primeiros a ser afetados por isso. E tudo o que está à nossa volta é afetado por nós. Portanto, nós temos responsabilidade para connosco mesmos e temos responsabilidade para com o outro, diante daquilo que nós fazemos aos outros de forma consciente ou inconsciente. Diante daquilo que sai de nós para os outros. Se eu estou frustrado, infeliz e negativo, em qualquer sítio que eu esteja, com qualquer pessoa que eu esteja, eu vou estar a projetar isso, eu vou estar a emanar isso. Portanto, eu já estou a fazer mal a mim mesmo e vou estar a fazer mal aos outros, de uma maneira ou de outra. Portanto, as pessoas têm de aprender a centrarem-se nelas mesmas. Daí é o título, a importância da centragem na intrínsequidade. Não quer dizer que vá ficar este o título do vídeo, mas é uma reflexão até de um capítulo que eu tenho aqui no livro que eu desenvolvi na obra Ensaio sobre o Individualismo. Portanto, as pessoas têm de aprender a centrar-se nelas mesmas. Se algo não está bem na sua vida, o que é que as pessoas têm de mudar? Elas mesmas. Não é entrar em conflito com os outros para mudar os outros, que isso não resolve nada. Não é propriamente a dimensão política e social que a pessoa resolve a sua interioridade. Não tem nada a ver com isso. A questão da felicidade, por exemplo. Se a pessoa está infeliz, a pessoa tem de compreender que tem de se colocar em causa ela mesma. Aquilo que tem de ser mudado é aquilo que tem a ver com ela mesma, com a sua vida, com as suas escolhas.
Por isso é que eu desenvolvo a orientação doutrinária e individualismo para ajudar a pessoa e para dar alguns conhecimentos genéricos para as pessoas se centrarem nelas mesmas. A individualidade a centrar-se na sua própria individualidade, na sua própria intrinsequidade, no seu interior. Dentro da dimensão teorética, dentro da dimensão da tríade sistemática, que é o sistema de saber, o sistema de crenças, o sistema de escolhas, dentro da interioridade consciencial e da interioridade emocional, por exemplo. Propriamente a sociologia que resolve esta questão. As pessoas têm de olhar para dentro, as pessoas têm de fazer transformações interiores quando as pessoas não estão bem, por exemplo. A vida acontece, como eu digo sempre, de dentro para fora. As pessoas fazem escolhas de dentro para fora. Portanto, elas têm de se centrar intrinsecamente, têm de se centrar dentro delas mesmas. Daí a importância da meditação, por exemplo, além de obrigar a pessoa a centrar-se nela mesma, obrigar a pessoa a centrar-se no presente. Isso é fundamental em termos de saúde emocional e não só. Saúde intelectual até. Até numa questão a importância da independência emocional e da autoestima para a dimensão intelectual é enorme. Portanto, é o pensar em função do seu dia. Temos de aprender a centrarmos em nós mesmos. Centrar nos outros dá sempre problema. Corre sempre mal. Portanto, as pessoas já vivem muitas experiências que demonstram isso. Muitas experiências de infelicidade, de sofrimento. Portanto, está na altura das pessoas acordarem esta nova era da liberdade. E a liberdade é uma coisa que também acontece de dentro para fora. Não é só porque de repente, e ainda bem, se decide ou se legaliza, ou se torna legal, ou se coloca nos primos da lei a liberdade de expressão, que de repente as pessoas são livres. A liberdade não se reduz à liberdade de expressão, nunca. A liberdade é uma coisa fundamental que acontece dentro para fora, que só acontece dentro para fora. A liberdade de expressão é muito importante para as pessoas se exprimirem dentro para fora, livremente, sem represálias institucionais, por exemplo, mas a liberdade de expressão não é tudo. Se mora num país onde se conquistou minimamente a liberdade de expressão, fantástico, está na altura de dar o passo em frente e conquistar essa liberdade interior. Aquela que só é possível quando uma pessoa se conhece a si mesma e quando uma pessoa tem autoestima, por exemplo. Se conhece a si mesma em todas as dimensões básicas e fundamentais. Portanto, a orientação doutrinária e individualismo pretende potenciar a liberdade interior. O autoconhecimento, a autoconsciência, a autorresponsabilização, a auto-harmonização e tudo o que tem a ver com este auto, fundamental para as pessoas poderem ser felizes com elas mesmas e, posteriormente, poderem ser felizes relacionalmente, poderem ser felizes com os outros. Há muita gente que já pratica de uma maneira ou de outra, já põe em prática os conhecimentos do individualismo dentro desta concepção enquanto orientação doutrinária, sem ter a noção do que é isto, desta orientação doutrinária e individualismo desenvolvida a partir da ciência filosófica e individuologia. Há muita gente que já põe isso em prática, quando começa a olhar mais para dentro, quando começa a ler livros de autoajuda, quando começa a meditar. Então, esta orientação doutrinária e individualismo não pretende formatar pessoas iguais, mas às outras. Pretende ajudar as pessoas com conhecimentos genéricos a serem elas mesmas. Por isso é que as prioridades da orientação doutrinária e individualismo tem a ver com a centragem no interior, a centragem no presente, a auto-harmonização, como eu acabei de dizer, a autorresponsabilização, a autoconsciência, autoconhecimento e todo esse tipo de coisa. Ajudar as pessoas a ter autoestima, a ter independência intelectual e emocional. São estas as grandes potências, as grandes ajudas, as grandes sementes da orientação doutrinária e individualismo. Para este título inicial, esta síntese, que é a importância da centragem na intrinsequidade. Porque não vale a pena, por exemplo, eu ser uma pessoa que tem muitos pensamentos negativos e estou sempre a atrair coisas negativas, porque estou sempre a ser negativo, estou sempre a semear negatividade. Não vale a pena tentar mudar a negatividade que vem ter comigo e ficar revoltado com ela se eu não compreender e não procurar transformar a negatividade que eu estou sempre a realizar interiormente e que estou sempre a semear. Eu tento fazer transformações interiores, senão eu não resolvo nada. Depois a pessoa começa a ficar doente com tantos pensamentos negativos, com tantos sentimentos negativos, com tanta autodestruição. As pessoas começam a ficar doentes. E depois não serão os comprimidos a resolver verdadeiramente isso.
Comprimidos poderão ajudar até certo ponto, mas não fazem o trabalho da verdadeira cura emocional. A cura emocional não se resolve com comprimidos. A cura de determinados perímetros do corpo físico e do sistema orgânico, sim. Mas só isso. Agora, coisa certa. A depressão não se resolve com comprimidos. Essa não é só a minha perspectiva, esta é a perspectiva de muita gente. A depressão não se resolve com comprimidos. A ansiedade e stress, verdadeiramente, não se resolve com comprimidos. A pessoa tem que começar a meditar, a pessoa tem de fazer transformações na sua vida, a pessoa tem de ganhar autoconsciência, a pessoa tem de parar de fugir daquilo que sente e a pessoa tem de se centrar no presente, por exemplo. Tudo isto são propostas da orientação doutrinária individualismo. Por exemplo. Vamos refletir profundamente acerca disto e cumprimento filosófico.